Joel 1. Palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou nos dias de vossos pais? Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a transmitam a seus filhos, e os filhos destes à geração seguinte. O que a locusta cortadora deixou, a voadora ou comeu, e o que a voadora deixou, a devoradora ou comeu, e o que a devoradora deixou, a destruidora ou comeu. Despertai, bêbedos, e chorai, gemei, todos os que bebeis vinho por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque sobre a minha terra é vinda uma nação poderosa e inumerável. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de uma leoa. Fez da minha vide uma assolação, e tirou a casca a minha figueira, despiu-a toda, e a lançou por terra, os seus sarmentos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está cingida de saco, pelo marido da sua mocidade. Está cortada da casa do Senhor a oferta de cereais e a libação, os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra chora, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite falta. Envergonhai-vos, lavradores, uivai, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira, sim, todas as árvores do campo se secaram, e a alegria esmoreceu entre os filhos dos homens. Cingi-vos de saco e lamentai-vos, sacerdotes, uivai, ministros do altar, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque foi cortada da casa do vosso Deus a oferta de cereais e a libação. Santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos, e todos os moradores da terra, na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, pois o dia do Senhor está perto, e vem como assolação da parte do Todo-Poderoso. Porventura não está cortado o mantimento de diante de nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? A semente mirrou debaixo dos seus torrões, os celeiros estão desolados, os armazéns arruinados, porque falharam os cereais. Como geme o gado, as manadas de vacas estão confusas porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão desolados. A ti clamo, ó Senhor, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama abrasou todas as árvores do campo. Até os animais do campo suspiram por ti, porque as correntes de água se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Joel 2. Tocai a trombeta em Sião, e dai o alarma no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque vem vindo o dia do Senhor, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de negrume. Como a alva está espalhado sobre os montes um povo grande e poderoso, qual nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, e atrás dele uma chama abrasa, a terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto, sim, nada lhe escapa. A sua aparência é como a de cavalos, e como cavaleiros assim correm. Como o estrondo de carros sobre os cumes dos montes vão eles saltando, como o ruído da chama de fogo que consome o restolho, como um povo poderoso posto em ordem de batalha. Diante dele estão angustiados os povos, todos os semblantes empalidecem. Correm como valentes, como homens de guerra sobem os muros, e marcham cada um nos seus caminhos e não se desviam da sua fileira. Não empurram uns aos outros, marcham cada um pelo seu carreiro, abrem caminho por entre as armas, e não se detêm. Pulam sobre a cidade, correm pelos muros, sobem nas casas, entram pelas janelas como ladrão. Diante deles a terra se abala, tremem os céus, o sol e a lua escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muito grande é o seu arraial, e poderoso é quem executa a sua ordem, pois o dia do Senhor é grande e muito terrível, e quem o poderá suportar? Todavia ainda agora diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, tardio em irar-se e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de cereais e libação para o Senhor vosso Deus?
Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene. Congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os meninos e as crianças de peito, saia o noivo da sua recâmara, e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar e digam, poupa teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Então o Senhor teve zelo da sua terra, e se compadeceu do seu povo. E o Senhor, respondendo, disse ao seu povo, eis que vos envio o trigo, o vinho e o azeite, e deles sereis fartos, e vos não entregarei mais ao opróbrio entre as nações. E removerei para longe de vós o exército do norte, e o lançarei para uma terra seca e deserta, a sua frente para o mar oriental, e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, e subirá o seu fedor, porque ele tem feito grandes coisas. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te porque o Senhor tem feito grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pastos do deserto já reverdecem, porque a árvore dá o seu fruto, e a vide e a figueira dão a sua força. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, e regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dá em justa medida a chuva temporã, e faz descer abundante chuva, a temporã e a serodia, como dantes. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto e de azeite. Assim vos restituirei os anos que foram consumidos pela locusta voadora, a devoradora, a destruidora e a cortadora, o meu grande exército que enviei contra vós. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo nunca será envergonhado. Vós, pois, sabereis que eu estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e que não há outro, e o meu povo nunca mais será envergonhado. Acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos anciãos terão sonhos, os vossos mancebos terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois no monte Sião e em Jerusalém estarão os que escaparem, como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Joel 3. Pois eis que naqueles dias e naquele tempo, em que eu restaurar os exilados de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações, e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo, por causa do meu povo, e da minha herança Israel, a quem elas espalharam por entre as nações, repartiram a minha terra. E lançaram sorte sobre o meu povo, deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. E também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? Acaso quereis vingar-vos de mim? Se assim vos quereis vingar, bem depressa retribuirei o vosso feito sobre a vossa cabeça. Visto como levastes a minha prata e o meu ouro, e os meus ricos tesouros metestes nos vossos templos. Também vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos. Eis que eu os suscitarei do lugar para onde os vendestes, e retribuirei o vosso feito sobre a vossa cabeça. Pois venderei vossos filhos e vossas filhas na mão dos filhos de Judá, e estes os venderão aos sabeus, a uma nação remota, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre as nações, preparai a guerra, suscitai os valentes. Cheguem-se todos os homens de guerra, subam eles todos. Forjai espadas das relhas dos vossos arados e lanças das vossas podadeiras, diga ao fraco, eu sou forte. Apressai-vos e vinde todos os povos em redor, e ajuntai-vos, para ali, ó Senhor, faz descer os teus valentes. Suscitem-se as nações, e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei, para julgar todas as nações em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara, vinde, descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Multidões, multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor.
E o Senhor brama de Sião, e de Jerusalém faz ouvir a sua voz, os céus e a terra tremem, mas o Senhor é o refúgio do seu povo, e a fortaleza dos filhos de Israel. Assim vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus que habito em Sião, o meu santo monte. Jerusalém será santa, e estranhos não mais passarão por ela. E naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros manarão leite, e todos os ribeiros de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, e Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue que eu não tinha purificado, porque o Senhor habita em Sião,